Shalom, novamente, para dar continuidade sobre a questão da percepção, tanto dentro do campo espiritual como no campo físico. E eu parei na pessoa do cego Bartimeu. Relembra aí aonde eu parei. O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 47, fala assim, para que você pegue esse assunto de uma vez por todas, para que você possa ser abençoado. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, eu expliquei sobre a palavra percepção. E mais uma vez, eu vou repassar para você o significado da palavra percepção. Qual é o conceito? Qual é o conceito de percepção? O que é percepção? A percepção é a habilidade para captar, processar e entender a informação que nossos sentidos recebem. É o processo cognitivo que permitem interpretar o ambiente com os estímulos que recebemos através dos órgãos sensoriais. Que um desses órgãos sensoriais, eu estou falando sobre a questão da audição, que é ouvido. Agora eu vou explicar mais um pouco, eu creio que agora vai dar para mim terminar, já entrando na segunda parte, sobre essa questão da audição. O que é audição? Aqui fala. A audição é um sentido muito valioso que permite a nos captar as ondas sonoras e, consequentemente, ouvimos tudo à nossa volta. O órgão responsável por esse sentido é a orelha. Podemos dividir em três porções: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Eu até expliquei. A orelha externa é essa parte que você está vendo aqui, ó. Essa é a orelha externa. A interna, que é aqui, essa aqui é o intermédio, que é a média, que está falando que é a média do meio, é essa parte que você está vendo aqui. E a interna já é a profundidade e já é o seu ouvido. Eu estou explicando detalhadamente para que você possa entender que no sentido físico a audição funciona assim. Dentro do sentido espiritual é mais profunda ainda. Então, eu parei sobre a vida do cego Bartimeu, aonde ele, quando ouviu que era Jesus que ia passando por ali, ele mudou absolutamente o sentido da sua história. O cego Bartimeu, para quem não sabe, era um cego mendigo que vivia naquelas regiões mendigando o pão, né? Pedindo esmola às pessoas que passavam pelaquelas localidades. E a localidade onde o cego Bartimeu estava era uma das piores localidades possíveis que já existiu no contexto daquela época. Você voltando um pouquinho, ali, aquela localidade estava entre duas divisões: a Jericó antiga e a Jericó nova. Ele estava no meio, na central. Mas, pastor Edson, eu nem sei o que é Jericó antiga e nem nova. Você voltando lá para o Antigo Testamento, lá na história de Josué, quando as muralhas de Jericó foi derrubada por terra, ali Josué lançou uma palavra profética que alguém que se usasse, tivesse ousadia de edificar de novo a Jericó,
seria amaldiçoado tanto aquela pessoa como a sua descendência. E ali, se você vê, levantou um indivíduo lá, usado pelo inimigo, para reedificar de novo a Jericó. Então, reedificar uma nova Jericó. Segundo os historiadores, José, existiu isso, né? Se você for ver literalmente na Bíblia, de repente você não vai encontrar sobre isso, né? Você vai encontrar o texto onde ele fala que se alguém reedificasse de novo aqueles muros ou uma nova Jericó, seria amaldiçoada aquela pessoa como a sua descendência. E ali nós vimos a história que se levantou alguém para edificar uma nova Jericó. E aonde lá no Novo Testamento segue Jericó, segundo os historiadores, ele estava entre a Jericó antiga que foi caída e a outra edificada. Então ele estava dentro de uma cidade praticamente amaldiçoada, aonde não produzia absolutamente dentro de uma visão humana nada. Aí é onde que entra a surpresa, aí é onde entra a atitude das pessoas, que não depende do local onde você está, depende de como você está no local. O local pode ser até ruim, o local pode ser até péssimo, pode ser do jeito que for, mas vai depender da sua atitude dentro dessa localidade onde você se encontra. A diferença é você, não é o local. O local, quem faz é você. Se o cego Bartimeu fosse dar ouvido o que a multidão falou para ele, ele não tinha recebido um milagre dentro daquela localidade. O que quer te dizer? Que ultimamente, nesses anos que você serve a Deus, ou pode ser que você nunca serviu a Deus, você não é crente em Jesus Cristo, mas tem uma percepção do que é errado e do que é certo, do que é certo e do que é errado. Você tem uma percepção do que você está fazendo, se está correto ou não. Isso Deus já deixou inatamente dentro do ser humano. É inato isso, quer dizer, é inserido dentro do ser humano, tanto faz ele servir a Deus ou não. Essa percepção, ela é gratuita para todo ser humano. Isso dentro de uma percepção física, dentro do mundo físico. Para você ter uma percepção espiritual, você precisa ser espiritual. Então, o cego Bartimeu não era a primeira vez que tinha ouvido de Jesus. Pelas suas expressões, pela sua experiência que o texto fala, ele já tinha ouvido de Jesus há muito tempo. Ele só não teve a oportunidade de ver ele literalmente, no sentido espiritual da coisa, porque como ele era cego, fisicamente falando, mas ele não era cego espiritual, ele conseguiu ver Jesus pelos olhos da fé. Ele conseguiu ouvir Jesus. Então ele ali não era surdo, porque você sabe a história que todo o Novo Testamento, dentro do ministério de Jesus ele curou todos os surdos e mudos, justamente para ouvir o Evangelho, justamente para testemunhar das grandezas de Deus. E nos dias atuais não é diferente. Tem muitas pessoas surdas espiritual, muda espiritualmente falando. Elas falam bem dentro de um campo físico, elas ouvem bem dentro de um campo físico, mas ouvem mal, né, e fala mal dentro de um campo espiritual. E aí perde a sua vitória, porque todo aquele que precisa ser resolvido na sua vida, ele é resolvido dentro de um campo espiritual, não é físico. Tem coisa que é físico, que você vai lá e resolve. Se é uma doença, de repente a doença ela é mais voltada à parte física do homem. Ele vai lá, se consulta, o médico passa um remédio, ele toma e é curado. Mas tem doenças que elas são originadas dentro de um campo espiritual, que só obtém resultado se a pessoa for espiritual. Não vai ter vitória. A questão do Bartimeu, a sua deficiência
era física, que ele não via, era a visão, que depois eu vou falar sobre essa parte dele. Vamos ficar sobre a questão da audição. Então ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali. Isso contextualizando para nossas vidas, eu não sei o que é que você tem ouvido, né? Eu não sei que tipo de voz você tem ouvido, mas um conselho eu te dou, que você seja uma pessoa espiritual, para que você possa discernir que tipo de voz você está ouvindo, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, que são muitas vozes lançadas todos os dias, são muitas vozes que a gente ouve todos os dias. Você liga a televisão, lá está sendo anunciado, está falando vários tipos de vozes, e aí você tem que ter ouvido espiritual para você ouvir aquilo ali, captar o significado da palavra percepção quer dizer. Você vai ter a habilidade de captar aquela mensagem, processar aquela mensagem, entender aquela mensagem, aquela informação, que os seus sentidos estão trazendo, que é justamente a questão da audição. Você ouviu? Se você não ouvir, não tem como você captar. Você vai captar o que se você não está ouvindo nada? Mas a partir do momento que você está ouvindo, você está captando, né? Aquela mensagem. O cego não estava vendo, mas ele estava captando pelas zonas sonoras, aqui do seu ouvido, da sua audição. Era Jesus que estava passando, porque onde Jesus passava havia um mover, havia um rebuliço santo, as pessoas falavam, as pessoas gritavam, as pessoas queriam algo de Jesus. Não mudou. Hoje Jesus continua fazendo a mesma coisa. A mesma coisa Jesus está fazendo. A questão é que o povo hoje estão com seus ouvidos atentos a que o sistema mundano está anunciando, o que a mídia está anunciando, o que a rede social está anunciando, e esquece que Jesus está falando todos os dias por intermédio do seu Espírito Santo na terra, tentando convencer o homem da sua malignidade, das suas malícias malignas, das suas ações malignas, do seu comportamento maligno, da sua personalidade maligna, da sua ruindade, da sua frieza, da falta de amor, da falta de compreensão. E Jesus está alertando a humanidade todos os dias: eu vou voltar e vou cobrar aquilo que vocês têm plantado, tintim por tintim, como diz o nordestino. Deus vai pesar na sua balança todas as ações humanas. Não pensa que o ser humano, tudo que faz vai ficar por desconteio, e Deus não está pegando. Tudo que nós fazemos aqui está sendo registrado, e Deus está pegando nota, para quando chegar o nosso dia do encontro com Deus, nós vamos prestar conta. Todos os seres humanos, tanto ele salvo ou não, ele vai ter um encontro com Deus. Na hora da sua morte, você tem um encontro com Deus. É o único encontro que todo ser humano tem, tanto faz ele salvo ou não. Só que os salvos, o encontro com Deus é permanente, vem para Deus. E o que não é salvo é o encontro de decepção, é o encontro de humilhação, é o encontro de realeza. Deus mostrando para ele: meu filho, você está morrendo assim. Pode até ser que nesse encontro que o homem caído, o homem sem salvação tenha, pode ser que aconteça um arrependimento e ele ainda assim seja salvo. Mas o homem maligno, ele não tem arrependimento no seu coração. O homem maligno, ele morre sabendo da sua malignidade, da sua ruindade, mas não quer se arrepender. Vejamos exemplo, quando Jesus estava sendo crucificado, no meio de dois ladrões, um se arrependeu e o outro não, e Jesus estava ali. Um quis descer à sepultura sem salvação, o outro não. Essa é a minha oportunidade. Quer dizer, ele usou a audição,
usou os seus ouvidos espiritual para ouvir o que Jesus ainda estava comunicando ali. Jesus, sendo crucificado, ainda estava pregando para as pessoas que estavam ao seu redor, estavam vendo ali ele na cruz, e estava ainda pregando para os dois ladrões que estavam, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Um ouviu a mensagem, o outro também ouviu a mensagem. Ambas as partes ouviram, usaram a audição, usaram o seu ouvido físico, mas só um entendeu a coisa. Só um dos ladrões teve a sua audição, tanto física como espiritual, para entender a mensagem e se arrepender do seu pecado e ser salvo naquele imediato com Deus. Não mudou. Hoje Deus quer fazer, hoje Deus está falando a mesma coisa, só que o homem hoje está mais maligno, está mais perverso do que no contexto de Jesus de 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. O contexto de hoje, a malignidade do homem, a maldade do homem multiplicou, a iniquidade multiplicou. O homem hoje, meu Deus, está sem misericórdia. Você liga a televisão aí, é assalto atrás de assalto, principalmente no setor de São Paulo. O cara arranca o cara de dentro do carro para roubar o carro, saca a arma e detona a pessoa ao vivo e a cores. Hoje você vê isso, e a Bíblia fala que o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. É o que nós estamos vendo aí. A pessoa usada pelo maligno tanto rouba como mata, executa a pessoa. E aí é aí onde nós temos que estar com nossos ouvidos abertos. O que Deus quer falar conosco nesses últimos dias do ser humano na face da terra. Porque o homem pensa que vai ficar eterno aqui. Tem muitos que pensam que vão ficar eternos, que estão tão parados no tempo, estão tão anestesiados no tempo, que você fala dos acontecimentos, você fala da palavra de Deus, você fala das escrituras sagradas para o indivíduo, mas ele não está nem aí. Você convida ele para uma escola de treinamento bíblico e eles não querem ouvir a palavra. Quer dizer, isso é Jesus batendo na porta do indivíduo, mas eles estão tão frios, estão tão acostumados com a vida que leva, e para eles estão tão bem. Não está acontecendo nada. Eu estou ganhando meu salário, eu estou empregado, meu dinheiro está aqui no bolso, beleza, está tudo normal. Para eles está tudo normal, mas não está. Se Deus abrir o mundo espiritual e mostrar a situação daquele indivíduo, é arriscado ele ficar louco. Por isso, nesta manhã, dentro dessa reflexão, eu quero te chamar a atenção. Tenha percepção espiritual, tenha percepção física, mas olha, ei, dê ouvido o que Deus está falando com você. Você que é desviado do Evangelho, afastado, você que está frio, que não quer mais saber das coisas espirituais, pode ser até um pastor, de repente não quer mais pastorear, não quer mais fazer missão, esfriou, se decepcionou, não quer mais, caiu nas drogas, caiu no mundo do crime. Ei, Jesus nessa manhã está falando por intermédio da minha pessoa, para você usar a sua percepção e usar a sua audição, os seus ouvidos, para ouvir a voz dele. Você ainda está vivo, o sangue está ainda correndo nas suas veias, você tem uma oportunidade ainda de ser salvo, você tem uma oportunidade ainda de sair dessa situação que você se encontra. Isso vai depender de você, não é do local, não é da situação que você se encontra, mas da sua atitude que você pode tomar. Você toma uma atitude e Deus se responsabiliza pela atitude que você toma. Por isso que é importante você saber ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que ouve tanta coisa, e aí nessas tantas coisas que ouve, não sabe separar, garimpar o que é bom para aplicar na sua vida. Aí perde a bênção. Então aqui está a pessoa do pastor Edson,
pastor missionário, PhD naquilo que se faz, que está te alertando nessa tarde de domingo, já 1h45 nessa reflexão sobre a percepção. Estou falando sobre o primeiro órgão sensorial, que é a audição, que é o seu ouvido, que é uma das portas da alma. A audição é considerada uma das portas da alma. É por isso que Deus fez o ser humano assim, para ouvir, para ter a facilidade de ouvir. A sua alma vai ouvir por intermédio dos seus ouvidos da audição. Quer dizer, a alma, o comportamento da alma, ela é entendida dentro de um mundo físico. Tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é emocional, a alma tem a sensibilidade de pegar, de ouvir. Já o espírito não. O espírito do homem é interligado dentro do mundo físico. Por isso que o que é salvo no homem não é o espírito que é salvo do homem, é a alma. É a alma. Por isso que você tem que preparar a sua alma para ser salva. E por intermédio da audição, que é uma das portas da alma, você tem que saber o que você está ouvindo. E saber o que você vai captar nessa mensagem, o que você vai garimpar dessa mensagem e vai usar na sua vida. Então aprenda a ouvir as coisas. Aquilo que você vê que não vai te dar, não vai trazer resultado para você, cai fora. Não é preciso você ouvir não. Mas a pessoa, quem tem ouvido ouça o que quer. Mas você só ouve se você quiser, só sair e não ouvir. A Bíblia fala: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido ouça o que Deus diz para você. Não é quem tem ouvido ouça o que as pessoas têm de besteira para falar para você, o que tem de ruim para falar para você. Não, dê ouvido o que Deus quer falar para você, porque o que Deus quer falar para você é vida. O que as pessoas malignas, as pessoas sem compromisso têm para falar para você é morte, é conselho de morte, é conselho de derrota, é conselho de sepultura. Ei, acorda nessa tarde, porque o assunto é longo. Agora que eu estou na questão da audição, falta ainda a visão, falta ainda a questão do tato, falta a questão do paladar e falta a questão do olfato. São 5 órgãos sensorial que eu vou estar falando, interligado à questão da percepção, tanto no campo físico como no campo espiritual. Que maravilha! É muito profundo essas reflexões. Se você pegar essas reflexões e tomar posse e utilizar na sua vida, com certeza vai mudar. O cego Bartimeu, quando ouviu que era Jesus, ele tomou logo atitude e começou a gritar e começou a buscar a presença de Deus, para que Deus pudesse verdadeiramente ouvir a sua petição. E aí a gente conhece o texto que Jesus, ele parou, ouviu, usou também a sua audição, ouviu também a questão do ouvido. Quando Jesus ouviu, parou. Quando o cego Bartimeu ouviu que era Jesus, ele começou a gritar. Olha só a conexão que teve entre o cego Bartimeu e Jesus. Ele começou a gritar e a multidão repreendeu ele. Cala, mandou ele se calar. Mas cada vez mais que a multidão falava para ele se calar, mais o cego Bartimeu gritava com mais intensidade. E foi aí aonde Jesus se conectou a questão da parte sonora, como aqui fala aqui, que o sentido fala que eles são sensoriais. Então a conexão se conectou com Jesus. Jesus ouviu, se conectou, parou e mandou chamar. E aí a Bíblia fala que quando Jesus mandou os discípulos até chegar lá e diz: olha, o mestre te chama, ele teve a segunda atitude, que foi dar um salto. Diz a Bíblia que ele deu um salto e deixou a sua velha vida ali sepultada. E mais na frente eu vou falar sobre isso, porque eu vou entrar dentro do assunto desses 5 órgãos, fazer a interpretação dentro da pessoa do cego Bartimeu. Encaixa tudo ali, encaixa tudo na sua vida.
Cada órgão que eu vou citar aqui, sobre audição, sobre visão, sobre tato, sobre paladar e olfato, isso tem um sentido espiritual da coisa, tem um físico, mas tem um espiritual, e eu quero abordar isso dentro dessas reflexões. Não sei se hoje, domingo, vai dar tempo para falar tudo sobre isso, mas as partes que eu for falando, olha, seja sábio, toma posse, porque isso você não vai encontrar em qualquer lugar. Você não vai encontrar na faculdade, você não vai encontrar no mercado, você não vai encontrar na rua. Não vai, porque de repente Deus vai usar outra pessoa em outro sentido. Nesse sentido sou eu aqui, a pessoa do pastor Edson, PhD naquilo que se faz. Então preste atenção, observe e veja o que você está ouvindo. Por que sua vida não está mudando? Por que sua vida não está sendo transformada? Porque nada muda na sua vida. Será se você está ouvindo a voz de Deus? Será se você está ouvindo a voz do Espírito de Deus? Será? Ou você vem ouvindo, você está ouvindo muitas coisas que só está trazendo destruição na sua alma, destruição na sua vida familiar, na sua vida trabalhista, na sua vida emocional, enfim, em todas as áreas da sua vida. De repente você está ouvindo algo que só está trazendo destruição. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Isso você só vai aprender a ouvir a voz de Deus se você for espiritual. Aí você me pergunta, mas pastor, como é que eu faço para ser espiritual? É simples, simplesmente você tem que aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É isso, está lá na Bíblia, lá em João capítulo 3, versículo 16, lá está falando. É um versículo bem conhecido, é um registro bem conhecido na Bíblia. João 3,16 está lá. Aqueles que aceitam o Filho de Deus não vão perecer, quer dizer, não vão perder a sua salvação. Os seus nomes vão estar escritos no livro da vida. Aceitar e permanecer. Não é só aceitar e depois, com pouco tempo, você largar Jesus, não. É aceitar definitivamente, até o dia de Jesus te chamar. E nesse intercâmbio, que quando você aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, você vai aprender a ter ouvido espiritual. Tudo aquilo que Deus está falando à sua igreja, à sua noiva, você vai receber. Tudo aquilo que Deus manda comando do céu para a terra, para seus filhos, e você é filho de Deus, você está atento. Nada acontece sem você estar conectado a Deus. No sentido assim, Deus está falando, você está ouvindo. E se você ouve a Deus, você vai fazer as coisas certas. Então nessa tarde, nessa reflexão sobre a percepção, que ainda vou dar continuidade, já tem 28 minutos, e na próxima eu já vou falar sobre a questão da visão, né? Então eu concluo aqui, deixando um ponto de interrogação para você, o que você está ouvindo. Dependendo do que você ouve, é a sua vida. Dependendo do que você ouve, é vitória ou fracasso. Aprenda a ouvir, para que você possa ter vitória na sua vida. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.